Meu texto é 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Pequeno, né? Todo cristão deveria memorizar isso. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 17. Na outra live que eu estava fazendo, não a do feriado, né, de segunda-feira, eu estava falando muito sobre a questão da palavra, né, das escrituras. Nós, como cristãos, nós precisamos ser amantes da palavra. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer essa palavra. A nossa fé, ela tem que estar alicerçada. Claro, em Jesus. Nós somos cristãos. Nós somos seguidores de Jesus. Mas a maneira como eu tenho de conhecer Jesus é lendo, principalmente os evangelhos. Principalmente os evangelhos. Porque o livro de Atos, ele vai falar sobre o início da igreja. E também há uma interferência muito grande, há uma manifestação muito grande de Jesus ressuscitado no livro de Atos. Ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, enfim. Mas por que é tão importante ter o conhecimento da palavra? Porque esse conhecimento, dentre outras coisas, vai nos livrar de nos desviarmos doutrinariamente. Nós não podemos esquecer que o nosso mundo está infestado de doutrinas erradas. E elas são mais perigosas ainda para o cristão quando essas doutrinas elas são tiradas da própria Bíblia. Porque a pessoa vai lá, tira um versículo ou dois e monta uma doutrina, esquecendo as demais. Como é que eu me protejo disso, né? Lendo a palavra. Pedindo ao Espírito Santo que me ajude na compreensão. E fazendo isso. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre... Eu digo assim, pensa os mais novos aqui não vão saber o que é isso, mas aqueles bancos de 3 pés, né? O banco de tripé. Se você tirar uma das pernas, o banco não vai se equilibrar. Ele vai cair. Então, essas 3 coisas que eu estou falando, hoje segunda-feira eu falei sobre uma dessas pernas, que é a palavra. Ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, memorizar versículos, ser amante. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O segundo pé desse banco é a oração. O terceiro é a comunhão, mas comunhão eu vou falar só amanhã. Nós somos chamados para viver em grupos. A igreja é isso. Então é muito importante, mas eu vou falar disso amanhã. Então esse tripé. Se você falhar em um desses 3 pontos aqui, o banco não se sustenta. O banco não se sustenta. O brasileiro, assim, eu não sei, até por cultura, né? Ele não gosta de ler. Isso já é trágico. E quando ele se converte, ele não gosta de ler a Bíblia. Porque ele não gosta de ler livro nenhum. E às vezes ele não gosta de ler porque ele não entende o que lê.
Mas a prática da leitura vai ensinar ele a ler e a guardar e aprender a ler. Agora, olha como é importante essa segunda perna da oração. Paulo, aqui nesse texto que eu estou dizendo, ele diz: orar sem cessar é orar sempre. É a gente viver num espírito de oração, de consagração. É estar ligado com as coisas do céu, 24 horas por dia. Se orar sempre. Às vezes tem pessoas que dizem: não, eu não vou orar porque eu acho que as minhas orações não estão sendo ouvidas. Se são feitas em nome de Jesus, elas serão ouvidas. E Deus, ele responde de 3 formas: ou no silêncio, ou não, ou sim. Mas compete a mim e a você pedir, buscar. Oração, dentre outras coisas, né? É você dizer para Deus que você depende dele. Existe uma ilustração, né, que o filho estava ajudando o pai a limpar o quintal e ele encontrou uma pedra lá que ele não conseguia remover, e o pai dizia: filho, use toda a sua força. E ele insistiu por muito tempo, e depois de cansado e não podendo remover aquela pedra, ele olhou para o pai e disse: pai, o senhor pode me ajudar? E o pai disse: agora você está usando toda a sua força, porque eu estou aqui para lhe ajudar. Olha que privilégio nosso. Que privilégio nosso. Porque toda religião, toda seita, eles têm orações. Ele tem ritos de adoração. Só que eles fazem isso a um Deus pagão. E nós, cristãos, nós temos o privilégio de, por meio de Jesus, entrar no trono de Deus, na Shekinah de Deus, na presença do próprio Deus. Você pode imaginar que privilégio nosso? O judeu, por exemplo, do Velho Testamento, ele andava, às vezes, quilômetros e quilômetros para estar em Jerusalém no dia da expiação, que era a festa da expiação. Expiação era expiar os pecados. Quando o sumo sacerdote, né, ele entrava uma vez por ano no Santíssimo dos Santos. E como foi bem lembrado aqui pela Larissa, né, na quarta-feira, né, ontem, ele entrava com uma corda, porque se ele entrasse lá sem sangue de um animal, do cordeiro, e se ele não fosse o escolhido de Deus, ou ele tivesse em pecado, ele morreria lá dentro. E como ninguém podia entrar, tinha que puxar pela corda. De tão santo que era aquele lugar. Era onde estava a arca, né? Onde estava as tábuas dos mandamentos, onde estava a vara de Arão, né, que floresceu. Então, agora nós, como cristãos, nós temos acesso a Deus toda hora, todo momento. E talvez por isso a gente não tenha a devida dimensão do que é esse privilégio nosso de poder entrar na presença de Deus em oração. Olha, é interessante porque quando os apóstolos chegam para Jesus, ele diz assim: Senhor, nos ensina a orar como João Batista ensinou a seus discípulos. É interessante, eles não pedem para Jesus: Jesus, nos ensine a pregar. Senhor, nos ensine a fazer milagres. Esse não é o pedido dos apóstolos. O pedido dos apóstolos é: nos ensina a orar.
E não é que eles não soubessem orar, porque eles eram judeus. Então eles aprenderam isso desde os seus antepassados, de orar. Mas eles estavam pedindo que Jesus ensinasse ele a orar com a intimidade que Jesus tinha. Com a intimidade que João Batista tinha com Deus ao orar. Então, veja como a oração é importante. Por exemplo, todos os momentos, os momentos ministeriais mais importantes de Jesus, ele orou. Quando ele foi começar o ministério dele, depois do batismo de João, ele vai para o deserto, ele fica 40 dias. Fazendo o quê? Jejuando e orando. Ele ia começar o ministério público dele. Nós estamos falando do Filho de Deus. Quando ele foi escolher os 12 apóstolos, Jesus orou na escolha dos 12. No Monte da Transfiguração, ele vai ser avisado pelo anjo, né? Ou avisado não, preparado, melhor dizendo, para a sua crucificação, para a sua morte. E o que é que ele vai fazer lá com os apóstolos? Orar, se consagrar. No Getsemane, ou no Getsemane, né, como algumas pessoas falam, que foi aonde ele é preso, na noite que ele foi traído, o que é que ele estava fazendo lá? Orando. Orando. A vida de Jesus era banhado de oração. Agora para pensar. Se Jesus era o Filho de Deus, e é o Filho de Deus, e ele levava tão a sério a sua vida de oração, imagine eu e você. Pode imaginar isso? Às vezes nós vivemos determinadas derrotas nas nossas vidas, porque nós não temos o hábito de orar. Ou porque não oramos o suficiente. Há muitos cristãos derrotados, muitas cristãs derrotadas, por falta de oração. Não é de conhecimento, porque muitos deles têm o conhecimento das Escrituras. Mas é de orar, é de nutrir intimidade com Deus. Nós não vamos encontrar, pessoas, cristãos afastados da fé, desviados da fé, que tem o hábito de orar. Eu não conheço ninguém. Eu conheço pessoas com conhecimento bom, bíblico, mas que se desviaram da fé. Mas eu particularmente, eu não conheço ninguém que leve sua vida de oração a sério, que caiu da fé. Olha como a oração é importante. Olha como nutrir relacionamento com Deus, com Jesus. Nutrir relacionamento. A fé cristã, ela não é pautada apenas no conhecimento da Bíblia. Ela é isso. Porque eu não tenho como agradar a Deus se eu não conhecer o que agrada e o que desagrada a Deus. E só tem um jeito de eu saber disso, na palavra. Eu não tenho outro jeito, não.
Na palavra. Como é que eu vou saber, por exemplo, que Jesus é o único caminho que me leva a Deus? Na palavra, lendo, ouvindo dele, ou então alguém dizendo para mim, né? Ou lendo para mim. Então a palavra, ela é como uma bússola. É luz para o caminho. Ela é luz. Quando eu leio a palavra, o véu da ignorância cai dos meus olhos. Porque eu começo a entender determinadas coisas, eu começo a compreender. E não é que seja difícil não, porque tem gente que dá muito difícil, muito complicado conhecer a Bíblia. Não, gente. A Bíblia foi escrita para pessoas semi-analfabetas. E elas entendiam. Porque foi escrita assim. Então, claro, tem determinados ensinamentos na Bíblia que complicam um pouco. Mas 99%, numa leitura bem feita, vai entender. Agora, eu tenho esse conhecimento no meu intelecto, através das Escrituras, mas a oração me leva ao conhecimento relacional com Jesus. Você pode conhecer uma pessoa sem nunca ter visto essa pessoa. É só olhar o histórico dela, onde ela nasceu, quais são seus pais, seus avós, se ela casou, onde ela mora, quantos filhos ela tem. Você pode saber de tudo isso, a idade, você pode saber tudo isso, o tipo sanguíneo dela, tudo isso é informações. Mas isso não significa que você conhece essa pessoa de maneira relacional. Não. Então o cristianismo é relacionamento com Jesus. Entendeu aqui? O cristão, ele se relaciona com Cristo. Ele tem Jesus, como o próprio Jesus disse, eu não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu chamo vocês de amigos. Então o cristão, ele nutre o relacionamento com Cristo. Por exemplo, um budista, ele não tem que saber nada de relacionar com Buda, não. Não tem nada a ver. O que é que ele fica? Ele fica com a doutrina budista. E assim com o kardecista. Não tem nada a ver com Allan Kardec, não. Não quer nem saber de Allan Kardec. Mas ele fica com os ensinamentos, com os preceitos. É assim com o Islã. O muçulmano, ele não precisa ter relacionamento com Maomé, não. Ele só precisa dos preceitos de Maomé, dos ensinamentos de Maomé. Mas com Jesus é diferente. Jesus disse, vinde a mim. Olha como é forte isso. Em Mateus 28, ele diz, eis que estou com vocês. Uma pessoa pode conhecer muito, muito mesmo, de Jesus, e não andar com ele. É por isso que a oração é fundamental. Porque como é que você diz que é amigo de alguém, mas você nunca anda com essa pessoa que é seu amigo? Você nunca compartilha. Você não troca ideias. Você não tem intimidade. Isso é forte, hein? E quando você começa a gozar dessa intimidade em oração, porque aí qualquer pessoa pode fazer isso. O analfabeto, o cara mais culto, não importa. Orar é acesso a toda pessoa. Uma pessoa, ela pode não saber ler, mas isso não impede ela de orar a Cristo, a Deus.
A oração que Jesus faz em João 17, ele vai dizer que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, versículo 3. Isso aqui é muito importante. O que Jesus está dizendo aqui, que te conheçam a ti, ele está falando de relacionamento. Quando Jesus orava, chamava Deus de Pai, a palavra que ele usava era Abba, na língua original. Abba significa pai com intimidade. É quando o filho pequeno chega, ou o adulto chega, papai. Papai. Um judeu jamais oraria, um praticante do judaísmo, jamais chamaria Deus de pai. Ele chamava de Jeová, de Javé, Yavé, Adonai. De pai nunca. Mas olha que coisa linda em Cristo Jesus. Nós nos tornamos filhos, filhas. Não é um privilégio nosso? É um privilégio. Isso é fundamental. Isso não... Os momentos mais difíceis, mais fáceis, a oração, 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 oração. Se convencionou muitas vezes que a gente deve orar quando a gente está na maior necessidade. Não, na maior necessidade a gente intensifica as orações. Porém, em qualquer momento, Paulo está dizendo, ora sem cessar. Anda na presença de Deus. Conversa com Deus, mano. Há momentos que você vai ter que entrar no seu quarto escuro, né? Quando ele está falando no seu quarto sozinho, não é um ambiente em si. Não, pode ser em qualquer lugar, desde que tenha só você e Deus e não haja interferências externas. Que você possa parar e pensar, e orar e conversar com Deus, sem que ninguém lhe atrapalhe, sem que não haja barulho, ruídos. Quem mora em casa pequena, né, isso é muito difícil com muitas pessoas, mas encontra um lugar. Que você possa, só você e Deus. Agora, esse é um momento. Mas quando ele está dizendo orar sem cessar, para onde você for, vá orando, vá conversando, pensando em Deus. Não se desligando das mansões celestiais, das coisas celestiais, da presença de Deus. De Jesus, né? E se Jesus orava assim, isso vai acontecer também com a igreja. Os primeiros cristãos, por exemplo, a exemplo dos apóstolos, né? Porque os apóstolos oravam muito. Eles aprenderam com Jesus. Eles oravam. Na carta de Pedro, de Paulo, você vai ver orações. Então, logo no início da igreja, em Atos 2, versículo 42, desculpe. O que aconteceu ali? Diz que eles perseveravam unânime, dentre outras coisas, em oração. Em oração. Os primeiros cristãos, eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, porque eles tinham que aprender a verdade, que vinha dos apóstolos sobre Jesus. Eles não tinham outro referencial.
eles perseveravam na oração. Você está vendo como são 2 pés do banco. E eles perseveravam na comunhão. O terceiro pé é o tripé. Precisa haver comunhão com Deus na vertical. Na vertical. E aí é você e Deus. Às vezes, junto com outros irmãos. Em Mateus capítulo 18, Jesus diz que quando 2 combinarem, concordarem em oração por alguma coisa, obviamente que essa oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus, Deus vai ouvir. Então nunca desprestigie culto de oração, reunião de oração. Agora, para falar com Deus, para ter intimidade com Deus. Quando você acorda, crie o hábito de orar. Acorde 5, 10 minutos antes. Antes de você se levantar, ora. Se você orar antes das refeições, se você comer 3 refeições por dia ou 4, ora. Ao deitar, ora. Só aí você vai orar 5, 6 vezes ao dia. Ora. Enaltece, reconhece tudo que Deus tem feito na sua vida. Alguém disse assim, rapaz, a oração não muda Deus, mas muda a gente. E é verdade. Deus, por exemplo, Ele me ama e ama você eternamente. Pronto, acabou. Mas todas as vezes que eu oro pelo amor de Deus para mim, eu estou sendo inundado com esse amor, então eu estou sendo mudado. Todas as vezes que eu oro por paz, eu estou sendo cheio de paz. Por perdão, eu estou sendo cheio de perdão. Ela vai me mudando, ela vai me lapidando. Ela vai me transformando. É muito, assim, é visível, você percebe uma pessoa que ora. Uma pessoa de muita oração, ela traz uma tranquilidade dentro dela que às vezes incomoda, né? Incomoda a gente, né? Eu vou parar aqui. Pensa nisso. Como é que está a sua vida de oração? Deixa eu só te dar uma dica. Às vezes você não tem o hábito de orar. Então não comece orando, vou orar meia hora por dia, 3 vezes ao dia. Faça isso não. Porque você pode até fazer isso 1 dia, 2 dias, 1 semana, mas depois você desiste. Comece com pouco. Dizem que, um ditado aí que diz que a caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Então começa com o primeiro passo. Começa a orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai orando. Ora por você. Ore pelos seus. Ore pelos seus líderes, seus pastores. Ore pelo nosso país. Ore por pessoas que estão enfermas. Ore por nossas autoridades. Olha como você tem motivo para orar. Ore. Ore. Agora, não faça dessa oração
uma fuga da responsabilidade. Não é assim que acontece. Sabe aquela ilustração do estudante que ele vai fazer uma prova e ele não estuda? E na hora da prova ele não estuda nada, vagabundou na hora da prova: Senhor, cuida aqui, me ajuda para me tirar esse 10 aqui. Não vai tirar não, porque ele não fez a parte dele. Então oração não é fuga. Oração não é fuga. Não. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Jesus, ele orava como se tudo dependesse de Deus, mas ele agia como se tudo dependesse dele. Foi assim com apóstolos, com a igreja. Foi assim. Oração, oração, oração. Agora, atitude, 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 atitude. Ação. Tem que agir, agir. Tem que sair do local onde está. Senão não muda nada. Tem que sair daquela posição, daquele pecado, daquela situação que ele abate, que ele arrasa. E vai. Orar sem cessar. Pensa sobre isso. Olha, todo cristão, Jesus, ele conta uma parábola dos trabalhadores, né? Que ele vai contratando trabalhadores desde de manhã até 1 hora antes do dia terminar. Para muitos de nós somos os trabalhadores da primeira hora. O que eu estou dizendo com isso? São pessoas que entregam suas vidas para Jesus e vão ter uma caminhada de 50, 60 anos com eles, até morrer. 70 anos. Como vai ter pessoas que vão aceitar Jesus já no apagar das luzes, né? Às vezes aceita Jesus no leito de morte. Esse aí é o trabalhador da última hora, né? É o ladrão da cruz que foi salvo ali por... Então, se nós somos os trabalhadores, né? Imagina, eu estou há 38 anos nessa caminhada, espero ter mais 38 pela frente. Então, eu tenho que levar a sério minha vida de oração, porque eu tenho que chegar lá no céu. Você já parou para pensar nisso? Não transfira, não coloque a responsabilidade da sua alma em pastor, em ninguém, nem na igreja. Não. Lá ali essas pessoas estão aí para colaborar com você e você colaborar com eles ou com elas. Mas é tua alma. Então leve a sério sua vida de oração. Tem pessoas que pedem a todo mundo para orar. Rapaz, ore por mim, ore por isso, ore por aquilo. E deve fazer isso. Mas elas não oram. Por si mesmas. Por si mesmas. Né? Para si. Não está errado? Então, se eu quero chegar no céu, eu tenho que levar a sério minha vida de oração. Eu tenho que levar a sério minha vida de oração. Entende? Quanto mais eu oro, mais do Espírito eu sou cheio. Mais do Espírito Santo eu sou cheio. Quanto mais eu oro. Deus, Ele escuta orações. E Ele quer que a gente ore. A parábola do juiz iníquo, que aquela mulher não deixa o juiz em paz, até ele resolver a causa dele. E o juiz diz assim: rapaz, bem que eu não temo a Deus, eu não temo essa mulher, eu não temo a ninguém, mas já que ela me aperreia tanto, eu vou resolver a causa dela, ver se ela me deixa em paz. Aí Jesus usa isso, olha, se até um juiz iníquo, mano, porque está sendo perturbado, ele vai resolver a situação, imagine Deus que nos ama.
Aí ele diz assim, quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? É sério isso? Ora. Eu acho que cada encontro de cristão, onde eles se encontrarem, né? Às vezes eles vão se confraternizar, deveria começar com a oração. Sempre. Os cristãos, às vezes, eu estou dizendo isso, às vezes a gente se reúne para falar de tantas coisas, até da igreja. Falar coisas boas, às vezes coisas não tão boas. E a gente fica 2, 3 horas juntos e não ora, como cristãos. Por quê? Porque nós não temos a prática de estar orando. Vou parar aqui. Amém? Amanhã eu quero falar da terceira perna, comunhão. Bíblia, oração. Lembra do banco de 3 pernas. Se faltar uma dessas pernas, esse banco não se sustenta em pé. Assim é a vida do cristão. Ele vai precisar dessas 3 coisas. Bíblia, leitura, meditação, oração. E comunhão. Mas comunhão eu falo amanhã. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. O crente bengala, que vive se apoiando nos outros. A gente vai precisar se apoiar mesmo, não tem outro jeito. Amanhã eu vou estar falando sobre isso. No reino de Deus não há espaço para super-heróis. Não há. Nós dependemos uns dos outros. Tá bom? Beijo no coração. Espero que vocês comecem a orar. Tá certo? Que Deus nos abençoe. E amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui de volta. Beijo. Amo vocês demais, viu? Fica na paz. Tenham todos um bom dia.